Graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Se você gosta de estudar a palavra de Deus e não está inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos que estamos postando aqui nesse canal. Na seção de playlists, nós temos vários textos, vários livros da Bíblia que já foram meditados. E se você tiver interesse, por exemplo, no Evangelho de Marcos, nós já meditamos em todos os 16 capítulos. Você pode entrar na seção de playlists, clicar na opção de Marcos e ele vai abrir lá todos os vídeos do Evangelho de Marcos para que você possa fazer o estudo no seu tempo. Se você tem interesse em estudar especificamente o Evangelho de Marcos, do começo ao fim, estudando o livro de forma completa. Temos aqui também as playlists dos livros das cartas de Paulo, de Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, os livros de sabedoria, que são Provérbios, Eclesiastes, os livros dos profetas. Estamos gravando Jeremias e Ezequiel. E também temos as epístolas gerais, a carta de Tiago, as cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Então, seja muito bem-vindo para esse estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos prosseguir na leitura de Ezequiel. Vamos ler aqui o capítulo 12. Ezequiel, no capítulo 12, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 2, Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Versículo 3. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Então veja, nesses primeiros 3 versículos, Deus fala para Ezequiel que ele pegue a mobília da sua casa e faça uma mudança para uma outra casa, para um outro lugar. E Deus orienta Ezequiel a realizar essa mudança na frente do povo que estava juntamente com ele ali no exílio, no cativeiro da Babilônia. Como nós já falamos na gravação dos vídeos anteriores, quem está acompanhando a leitura de Ezequiel conosco aqui, sabe que Ezequiel foi para o cativeiro, para a Babilônia, na segunda leva. Houve 3 levas. O livro de 2 Reis, no capítulo 24 e no capítulo 25, nos fala a respeito das 3 vezes que a Babilônia esteve em Jerusalém. A primeira invasão ocorreu em 605 a.C. para subordinar o rei Joaquim. Nabucodonosor foi até lá e ordenou que Joaquim pagasse tributos para a Babilônia. Joaquim obedeceu, aceitou a derrota e Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia para servir no palácio da Babilônia, conforme o relato do capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Depois, no ano de 597, o rei Joaquim se revoltou, se rebelou contra Nabucodonosor. Não queriam mais pagar os impostos, queriam a sua independência. Então, Nabucodonosor voltou até Jerusalém, destituiu Joaquim e colocou no lugar de Joaquim o irmão de Joaquim, que era Matanias, que também é conhecido como Zedequias, que foi o rei que ficou governando Judá de 597 até 586, quando ocorreu a terceira invasão.
Então, se o capítulo 24 de 2 Reis explica, do versículo 1 até o versículo 10, a primeira invasão. Depois, do versículo 11 até o 16, 10 a 16, explica a segunda invasão, quando ocorreu a transferência do rei Joaquim pelo rei Matanias, que também é chamado como Zedequias. E depois o capítulo 25 de 2 Reis explica como foi a invasão. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu, queimou a terra a fogo, matou alguns à espada, espalhou o povo pela cidade e ficou um remanescente. Então, Ezequiel aqui, ele está na Babilônia. Ele foi levado no ano de 597, quando ocorreu a destituição do rei Joaquim e foi colocado o rei Matanias, Zedequias, no lugar dele, e Nabucodonosor levou, não destruiu Jerusalém, mas levou uma parte do povo como escravos, e Ezequiel foi nessa leva. Aqui Ezequiel está na Babilônia, mas Deus está falando para os que estavam cativos. Os que estavam cativos na Babilônia, eles estavam aguardando uma chance, uma possibilidade de retorno para a sua terra natal. Mas Ezequiel é usado por Deus para trazer um recado para esse povo que estava com ele ali na Babilônia, avisando eles que não vai haver retorno. O que vai acontecer é que lá na nossa terra, lá em Jerusalém, o que vai haver é uma destruição. E eles que estão lá também vão ser trazidos como cativos para cá, onde nós estamos. Então, Deus usa Ezequiel para falar para o povo que está cativo. O profeta Jeremias é o profeta que fica lá em Jerusalém entregando os recados de Deus no mesmo sentido. Quando você lê Ezequiel e quando você lê Jeremias, você vê que a mensagem é muito parecida. A mensagem é: haverá destruição em Jerusalém. A diferença é o local geográfico em que eles entregam os recados de Deus. Ezequiel está com os cativos que foram levados na segunda leva do povo que foi carregado para a Babilônia. Enquanto que Jeremias, ele fica na cidade anunciando: vocês que ficaram ainda vão ser mortos pela fome, pelo fogo, pela peste, pela espada, e os que escaparem do fogo, da peste, da fome, escaparem da espada, vão ser espalhados pela terra. Vem aqui Deus e fala nesse capítulo 12, Deus, o Senhor, fala para Ezequiel fazer a mudança, pegar as coisas da casa dele e fazer uma mudança na frente deles, como para trazer uma verdade, para falar a eles uma verdade. Qual é a verdade? Que o povo de Jerusalém teria que se mudar, porque eles seriam arrancados da sua casa, da sua terra. Então, o capítulo 12, nessa primeira parte, serve para mostrar essa forma que Deus usou para que Ezequiel encontrasse uma oportunidade para falar aos cativos que o povo de Jerusalém seria levado cativo também. Ele vem e fala: tu, pois, ó filho do homem, versículo 3, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles. E do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles sejam casa rebelde. São casa rebelde. Então veja, por que no versículo 2 aqui, ele fala: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Esse versículo 2 nos traz uma aplicação prática. Todas as vezes que nós queremos fazer as nossas próprias vontades e não queremos ouvir a vontade de Deus, nós ficamos cegos e ficamos surdos. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim e Deus já havia ordenado que eles não tomassem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, qual foi a razão pela qual Eva tomou e qual a razão pela qual Adão logo em seguida tomou? Eva tomou do fruto porque
foi tentada pela serpente. Mas, se ela mantivesse o coração e o compromisso com Deus, ela certamente teria os seus olhos abertos e veria não, porque o Senhor ordenou que não. Ela estaria com os seus ouvidos prontos para obedecer. Mas, naquele momento em que a serpente gerou nela a tentação, a curiosidade de conhecer algo que estaria proibido, ela quis que a vontade dela de saber o que está por detrás daquilo que o Senhor disse que é mal, que eu não conheço, que eu quero saber. Quando nós queremos saber aquilo que o Senhor já antecipadamente se preocupou em dizer a nós, não faça isso, então nós, na verdade, dizemos que não confiamos no Senhor. Dizemos que, na verdade, nós queremos ver se Deus realmente é verdadeiro. Estamos tendo dúvidas de que Ele é verdadeiro quando Ele nos diz para não fazermos uma coisa. É como se disséssemos, Deus, eu não confio no Senhor. Então eu quero ver para ter a certeza de que aquilo que o Senhor falou é verdade. Então, a casa rebelde, Deus fala, eles são casa rebelde. Por quê? Eu falo para eles fazerem algo para o bem deles e eles querem sempre fazer a vontade deles. Vem aqui o versículo 3, né, que a gente já leu, que Deus fala para Ezequiel tomar a mobília na frente deles e se mudar para outro lugar. Vamos direto para o versículo 4. À vista deles, pois, tirarás para fora, de dia, os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde, à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Versículo 4. Versículo 5. Escava para ti, à vista deles, a parede, e tira-os para fora por ali. Veja, Deus manda ele escavar a parede para colocar os móveis que ele tinha dentro da casa para fora da casa pela parede. Versículo 6. À vista deles, aos ombros os levarás, e às escuras os tirarás, e cobrirás a face para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. Versículo 7. E fiz assim, como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão, às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. Versículo 8. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo, versículo 9, Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Versículo 10, dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém, e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Versículo 11, dize, eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. Versículo 12. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá para que com os seus olhos não veja a terra. Versículo 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. Versículo 14. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Versículo 15. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Então veja, esse texto aqui, Deus falou para Ezequiel fazer o seguinte, pegue a sua casa,
prepare as suas móveis, coloque para fora da sua casa como quem está fazendo uma mudança. Na frente do povo, durante o dia, carregue os móveis para um outro lugar. Depois, de noite, às escuras, você vai escavar a parede, vai pegar os móveis, vai colocar para fora e depois você vai, na frente deles, colocar as coisas nos ombros e você vai tirar as coisas para outro lugar, cobrindo a face. O versículo 6 fala aqui, ó, e cobrirás a face para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. Sabe o que significa esse cobrirás a face? Esse cobrirás a face foi o que aconteceu com o rei Zedequias. Quando o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, querendo que o povo se submetesse a eles, o rei Zedequias ordenou que o exército de Israel, de Judá, lutasse contra o exército da Babilônia. O profeta Jeremias, nós vamos estudar isso no livro de Jeremias ali, falou para Zedequias que o Senhor mandou que Judá se submetesse a Nabucodonosor e não pelejasse, porque se eles simplesmente se entregassem, o rei Nabucodonosor os levaria como cativos para a Babilônia sem maior resistência. Mas que se eles resistissem, Nabucodonosor quebraria as portas da cidade, entraria e, em razão da resistência de Judá, o rei da Babilônia colocaria fogo na terra e mataria as pessoas à espada. E eles seriam dispersos, seriam espalhados para outros lugares. Quando nós lemos o livro de Jeremias e o texto de 2 Reis, no capítulo 25, nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu. Mas aqui, quando nós estamos lendo Ezequiel capítulo 12, essas coisas ainda eram do futuro, elas ainda não tinham acontecido. Mas Deus, que já sabia como essas coisas iriam acontecer, usou Ezequiel para fazer essa mudança, e depois Ezequiel fala, escava na parede, tira os móveis pela parede, e depois na frente deles você pega os móveis, coloca nos ombros, e aí nas escuras você vai tirando. Esse nas escuras, aqui no versículo 6, ó, e as escuras os tirarás e cobrirás a face, significa que Ezequiel teria que tirar o móvel, depois ele pegava o móvel, colocava no ombro, colocava um pano, alguma coisa para cobrir o seu rosto, para que ele ficasse sem vista, e ele tinha que caminhar até o outro lugar onde ele estava colocando os móveis. Imaginem agora a cena. Ezequiel está no meio do povo, as pessoas que são os cativos que foram para a Babilônia junto com Ezequiel moram todos próximos uns dos outros. Ezequiel um dia acorda, de repente ele pensa que você é o vizinho do Ezequiel. Aí o Ezequiel começa a tirar os móveis. E aí você fica pensando, para onde que o Ezequiel vai? E aí o Ezequiel começa a carregar os móveis de um canto para o outro. Leva os móveis de um lugar para outro lugar, como se estivesse fazendo uma mudança. De repente ele escava na parede, começa a tirar alguns móveis, aí depois ele coloca nos ombros, coloca um pano para ficar sem vista da terra e vai carregando o móvel, com aquela dificuldade, né, sem direção. Aí vem Ezequiel, no versículo 7, ele fala assim, e eu fiz assim, como se me deu ordem. Ou seja, Deus mandou ele fazer isso, eu fiz exatamente isso. Os meus trastes tirei para fora de dia, como se fosse para mudança. À tarde eu escavei na parede com a mão, às escuras tirei para fora, né? Ou seja, ele escavou na parede, depois cobriu o rosto,
pegava os móveis, passava pela parede com dificuldade, sem enxergar direito o que estava, como que ele estava caindo, saindo para fora da casa, e depois colocava as coisas nos ombros e levou para um outro lugar, na frente do povo, o povo assistindo ele fazendo isso. Aí, versículo 8, ele faz isso num dia. No dia seguinte, e veio a minha palavra do Senhor pela manhã. Então, ó, quando a gente lê o versículo 8, a gente conclui que no dia seguinte, logo cedo, Deus falou para Ezequiel assim, versículo 9, Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Ou seja, Deus aparece para, né, fala com Ezequiel assim, e aí Ezequiel, aquela casa rebelde, aquele povo lá que está morando perto da tua volta lá, chegaram e perguntaram para você, né, o que você está fazendo? E aí, versículo 10, dize-lhes, então, agora eles perguntaram para você o que você está fazendo, né? Então, agora eu vou falar para você, Ezequiel, o que é para você responder para eles. Versículo 10, dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém. Então, veja, e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Então, Deus manda Ezequiel falar, ó, a carga da minha casa, a carga é minha, é da minha casa. Eu carreguei, coloquei no outro lugar. Então, o príncipe de Jerusalém, que é o rei Matanias, o rei Zedequias, que ele é o príncipe em Jerusalém, a carga que eu carreguei da minha casa para outro lugar simboliza. A carga simboliza o príncipe de Jerusalém e a casa de Israel. Simboliza o povo. Simboliza o povo que mora em Jerusalém. Aí o versículo 11 dize, eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. Aí Deus mandou Ezequiel falar assim, ó, isso que eu fiz ontem, de pegar a minha mobília, mudar para outro lugar, é o que vai acontecer com o príncipe de Jerusalém e com o povo de Israel. Eles vão ser carregados, assim como eu carreguei a mobília para outro lugar, eles vão ser carregados para cá. Para o exílio, eles irão cativos. Aí vem o versículo 12, e o príncipe que está no meio deles, ou seja, esse aqui, ele está se referindo a Zedequias, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras. Quando Nabucodonosor conseguiu entrar em Jerusalém, ele furou os olhos de Zedequias. Como Zedequias resistiu, ele vazou os olhos dele. Então Zedequias ficou cego. Então, e às escuras os traços. E Deus já tinha falado pelo profeta Ezequiel. Eles vão ser levados e o príncipe, ele vai, ó, e o príncipe que está no meio deles levará os ombros e às escuras os trastes, e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela. Né? Então, o exército da Babilônia, eles quebraram as muralhas para poder entrar na cidade. Escavarão para tirar por ela, e o rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Zedequias foi para o cativeiro sem poder ver o caminho, sem poder enxergar a terra, sem poder ver para onde ele estava indo, porque ele ficou com os olhos vazados. Versículo 13: também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. Zedequias morreu na Babilônia. Então veja, Ezequiel entregou essa profecia por ordem do Senhor antes que ela acontecesse. Vem o versículo 14: e todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás deles. Isso aqui foi o que aconteceu. Zedequias não ouviu as palavras do profeta Jeremias. Deus deu ao profeta Jeremias o recado: avisa Zedequias que eles abram as portas da cidade, que eles se entreguem para o rei da Babilônia e que eles aceitem ir como escravos para a Babilônia, porque
será menos doloroso do que resolverem resistir ao exército da Babilônia. No livro do profeta Jeremias, nós vemos que havia os falsos profetas que entregavam recados em nome de Deus, dizendo para Zedequias que ele deveria lutar porque o Senhor estava com Judá. E Jeremias sozinho anunciando que o povo seria levado como escravo e que não deveriam resistir, mas simplesmente se submeter porque seria melhor. E eles, como eles resistiram, aconteceu isso aqui no versículo 14, ó. E todos os que estiverem ao redor dele para o seu socorro, no caso o exército, né, de Zedequias, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Versículo 15. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Deus está falando, quando isso acontecer, eles vão saber que fui eu que falei, que fui eu que usei o Jeremias para avisar, que fui eu que usei o Ezequiel aqui para o povo que está no cativeiro na Babilônia, que os outros já estão chegando. Eles vão chegar e vão ficar aqui também. Versículo 16. Mas deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus aqui está falando, os que conseguirem escapar, vão escapar em razão da vontade de Deus, para que eles contem, nossa, quanta coisa ruim aconteceu em Jerusalém. Nós estávamos lá, de repente Nabucodonosor invadiu, matou algumas pessoas com fogo, outras com espada, e nós escapamos. Deus deixou eles escaparem para eles contarem o que Deus fez. Versículo 17. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Versículo 18. Filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento e com receio. Versículo 19. E dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel. O seu pão, ou seja, o pão deles, comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância. Ou seja, a sua terra será... haverá pessoas que vão levar, né, despojar. O despojo era quando o povo perdia uma guerra, o povo que vencia a guerra entrava na terra dos vencidos e carregava tudo que podiam carregar para a sua terra, como despojo da sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. Versículo 20. E as cidades habitadas serão desoladas, ou seja, vão ficar vazias, desertas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus fala aqui para Ezequiel ainda, quando você for comer o pão, coma, mas fique tremendo. E quando você for beber a água, beba com estremecimento e como se estivesse com medo. Porque quando eles vierem perguntar para você, ô Ezequiel, está com algum problema? Você vai dizer, desse jeito, como eu estou comendo pão aqui, com as minhas mãos tremendo, e desse jeito como eu seguro esse copo de água e bebo com tremor, vai ser desse jeito que vai acontecer com quem ficou lá em Jerusalém. Eles vão comer o pão com medo, e eles vão beber a água como quem tem susto, porque quando o exército da Babilônia estiver lá cercando a cidade para quererem invadir a cidade, para tomar a cidade, o povo que estiver ali vai ficar com medo, vai ficar com preocupação. E ele fala, e a sua terra será despojada de sua abundância. Quando Nabucodonosor conseguiu entrar pelas portas da cidade, eles queimaram a cidade a fogo, alguns foram mortos à espada, outros correram para outros lugares, a cidade ficou vazia, e o exército da Babilônia tomou a cidade com um despojo. E receberam, como diz o versículo 19, ela foi despojada de sua abundância. Eles levaram tudo, inclusive os copos, as louças, todo o ouro e todos os metais preciosos que havia no templo de Salomão.
Tanto que quando nós lemos o livro de Daniel, no capítulo 5, nós vemos que o filho de Nabucodonosor, o Belsazar, deu uma festa para os seus convidados e ele, em um certo momento, lembrou que havia copos de ouro e louças de metais preciosos que tinham vindo do templo de Salomão. E ele mandou que trouxessem aquelas louças para que ele pudesse servir o seu banquete para os seus convidados. Então, nós vemos aqui que isso aqui de fato aconteceu. E Deus fala o motivo, por causa da violência de todos os que habitam nela. Qual é a violência? A violência é, como Ezequiel vem falando antes, né? Quem acompanhou aqui a visão que Ezequiel teve nos capítulos 8, 9, 10 e 11, especificamente no capítulo 8 de Ezequiel, Deus mostra 4 visões para Ezequiel, né? E nas 4 visões, Deus mostra para ele que o povo, em geral, estava honrando e adorando outros deuses. Lá em Ezequiel 8, nós vemos que Deus leva Ezequiel em visão para o templo em Jerusalém, mostra a banda norte e mostra ali que existe uma imagem dos ciúmes. A imagem dos ciúmes é, Deus estava dizendo, o povo que vai até a parte do norte para adorar a Deus, adorava a outra imagem. O texto de Ezequiel 8 não fala como era essa imagem, mas apenas revela que havia um outro Deus, que corresponde à imagem do ciúme. E Deus fala que a imagem do ciúme é como se Deus dissesse, tem uma imagem lá que atrai o meu ciúme. Eu não aceito que o meu povo adore a imagem que eles estão adorando e a mim ao mesmo tempo. Porque a adoração é exclusivamente minha. Então a primeira visão é, Deus fala, na banda norte tem a imagem do ciúme. Estão adorando a um outro Deus. De repente, essa imagem do ciúme pode simbolizar a adoração a vários deuses. Mas Deus mostra em visão para Ezequiel como uma única imagem. Depois, Deus mostra uma segunda visão em que existe um buraco na parede e Deus fala para ele, cava. E aí Ezequiel cava na visão e vê uma porta. Deus manda ele abrir a porta. Quando ele abre a porta, ele vê 70 anciãos com os seus incensários queimando incenso para uma parede onde estão pinturas de répteis e de vários ídolos. Depois Deus leva Ezequiel novamente para uma outra parte do templo e Deus mostra mulheres chorando por Tamuz. Tamuz era um outro deus. E por fim, Deus mostra 25 homens no templo, na região de costas para o templo, na região oriental, voltados para o oriente, e eles adoravam o sol. Então Deus vem e termina o capítulo 8 dizendo para Ezequiel, você vê a violência que esse povo comete contra mim? Porque honram e adoram a outros deuses. Então Deus, no livro de Ezequiel, condena a adoração a outros deuses. Deus não divide a sua glória com nenhum outro Deus e com nenhuma outra idolatria que o homem possa carregar. Vem o versículo 20, e as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus está falando, quando tudo isso acontecer, vocês lembrarem, e eles lembrarem, que isso foi profetizado, que Ezequiel avisou para os cativos, e que Jeremias avisou para quem estava em Jerusalém, que tudo isso iria acontecer, vão lembrar que foram avisados e saberão que eu sou o Senhor. Esse aqui é a primeira parte de Ezequiel capítulo 12. Do versículo 1 até o versículo 20, Deus usa Ezequiel como um sinal maravilhoso. Ou seja, é um sinal, é uma encenação, né, que Ezequiel faz na frente do povo para mostrar uma verdade que iria acontecer. Do versículo 21 em diante, Deus, até o versículo 28, Deus fala contra os falsos profetas. Porque da mesma forma como lá em Jeremias,
havia profetas que profetizaram para Ezequias a mentira, Ezequiel, que está aqui no cativeiro, Deus também entrega para ele, para Ezequiel, essa informação, dizendo assim, ó, tem gente que vai falar no meu nome, dizendo que isso não vai acontecer. Vem o versículo 21, ó. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 22, Filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo, prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Então, veja, lá o versículo 22 nos revela, nos mostra que lá em Jerusalém, o povo estava dizendo assim, que visões são essas que estão tendo de que vai haver o mal em Jerusalém? Essas visões, essas palavras, esses recados, tudo isso é mentira. Tudo isso não vai acontecer. Tudo isso vai perecer. O que vai acontecer, na verdade, é que nós vamos ficar aqui por longos dias. O povo de Israel falava isso. Então Deus começa conversando com Ezequiel. Deus vem e fala para ele assim, ô filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo, que eles dizem, prolongar-se-ão os dias, ou seja, os dias vão ser bons, os dias vão ser prolongados e perecerá toda a visão. E tudo isso que estão falando é mentira. A visão aqui do versículo 22 é essa, as profecias. Versículo 23, portanto, ou seja, Deus está falando assim, como eles falam isso, né? Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, farei cessar este ditado. Deus está dizendo assim, ó, esse ditado aí que vocês estão falando, eu vou fazer isso aí ser cortado. Isso, eu vou fazer cessar, vocês vão parar de falar que a visão não vai acontecer e que vocês vão ficar bem. Vocês vão parar de dizer isso quando vocês virem o que vai acontecer. E não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas diz-lhes, chegaram os dias e a palavra de toda visão. Então Deus está falando, chegou o dia que vai acontecer. Versículo 14, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira, no meio da casa de Israel. Deus está falando, nenhuma visão mais vai ser inútil, e não vai ter nenhuma adivinhação por mera adivinhação. Versículo 25, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Deus, né, não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Versículo 26, veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 27, Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Versículo 28, portanto dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Então Deus aqui termina o capítulo 12 de Ezequiel, termina com Deus dizendo que os falsos profetas, os que dizem que não vai acontecer o que Ezequiel estava dizendo, veja que no versículo 27, Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este vê é para muitos dias. Então veja, Deus está falando para Ezequiel, você entrega esses recados e até eles já é difícil de acreditarem, mas os que acreditam falam assim, isso que ele está falando não vai acontecer no nosso tempo. Isso que ele está falando é uma visão para daqui a muitos dias. Esse versículo 27, ele traz uma aplicação para os nossos dias, que é uma aplicação espiritual, que é a seguinte, a visão que Jesus teve e que ele falou em Mateus, no capítulo 24, de que ele voltará e que haverá um juízo final, é uma visão que muitas pessoas dizem. Isso que Jesus falou é para muitos dias. Não vai acontecer arrebatamento. Não vai ter juízo final. Quem disse que
eu vou perder a minha salvação. E se você é uma dessas pessoas que pensa dessa forma, é preciso pensar o seguinte: a salvação, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, e depois o juízo final. Todo mundo que está vivo pode morrer. Eu posso morrer agora, eu estou gravando esse vídeo, mas eu posso morrer nesse momento. Qualquer pessoa que esteja viva pode morrer a qualquer momento. Se eu ou qualquer pessoa me desviar do caminho do Senhor e vier a falecer longe do caminho do Senhor, eu perdi a minha salvação. Lá em Ezequiel, no capítulo 3, Deus fala para Ezequiel que no dia em que aquele que é justo se desviar do seu caminho e não se arrepender, farei vir sobre ele o juízo. E Deus fala para Ezequiel que ele seria o atalaia de Deus, aquele que fala, que entrega o recado de Deus daquilo que está, do perigo que está por vir. E Deus fala para Ezequiel: se você entregar para ele que ele deve se arrepender e ele não se arrepender, então o sangue será cobrado dele. Mas se você não entregar o recado, não cumprir o seu papel de atalaia, então ele vai morrer, mas eu requererei o sangue de você também, pelo fato de você não ter falado. Então veja que o povo aqui dizia, a visão que ele vê é para muitos dias. Tem muitas pessoas dizendo, Jesus não vai voltar mais. Ou dizendo, Jesus vai voltar sim, mas vai voltar quando eu já tiver vivido a minha vida. Então, você que talvez seja jovem, esteja pensando, eu vou curtir a minha vida toda e aí depois eu volto, depois eu venho. Quem sabe se você poderá vir? Quem sabe se você, andando no caminho do erro, não morre no caminho do erro? Pode parecer muito forte isso que eu estou dizendo. Nossa, você está falando de morte. Mas é fato que, para morrer, basta estar vivo. E a morte vem para todos nós. Então, se vocês ouvirem a palavra do Senhor hoje, deem atenção à palavra do Senhor hoje. O povo de Judá aqui, que é a casa rebelde, eles ouviam os profetas dizendo, se arrependam, parem de queimar sacrifícios a outros deuses. Como eles ficavam queimando e não acontecia nada, Deus começou a dizer, estou dando chances, usando os profetas, dizendo para vocês que não façam. Mas o povo insistia, e Deus, quando viu que o povo jamais se renderia e abandonaria a prática da adoração a outros deuses, Deus vem e decreta, vou aplicar a disciplina. Por que Deus aplica a disciplina? Para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados e estarem totalmente ligadas exclusivamente a Ele, pois essa é a única forma de alcançarem o reino de Deus. E Deus ama as almas, querendo que elas alcancem o seu reino. Deus não é enganador de permitir que as pessoas vivam na terra adorando a Ele e a outros deuses e depois na morte Ele venha condenar a pessoa para o inferno. É por essa razão que a disciplina é aplicada, para Deus mostrar, vejam, eu estou dizendo que eu abomino isso, não façam isso. Quando Deus envia o castigo, ele faz o povo perceber que Deus realmente é Deus, que ele realmente tem poder de cumprir a sua palavra. Então, quando Deus fala para eles, naquele dia, quando vocês forem destruídos, vocês dirão, eu sou o Senhor. Então vem o versículo de 28. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Quando Deus diz que as suas palavras vão se cumprir, ele está dizendo que ele é o dono da verdade, ele é o dono do universo, ele é o dono que sabe, tem o conhecimento a respeito de todas as coisas. Então, essa é a palavra de Ezequiel, capítulo 12. Né? Ezequiel, capítulo 12.
Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.